A paz do Senhor Jesus para os irmãos. Aqui é o professor André e este é o canal Veio para os Gentios. Estudos em grego, porque consideramos que o Antigo Testamento Bíblico foi escrito originalmente hebraico, mas tem a sua tradução entre o século 3 e o século 1 a.C. para o grego, naquilo que chamamos de Septuaginta, e o Antigo Testamento ele passa a se chamar, nesse idioma, de Palaia Diateque. E também considerando que o Novo Testamento foi escrito originalmente em grego, aquilo que chamamos de Kainé Diateque. A palavra Diateque não é propriamente testamento, mas sim pacto, concerto, aliança. E não se pode falar do grego para o português sem antes passar pelo latim. Por isso convido a todos a acompanhar o nosso canal, cujo link está na descrição abaixo, Leitura Bíblica em Latim, no qual estamos fazendo a leitura dessa língua pela Bíblia Sacra Vulgata, que tem a sua tradução mais conhecida no século IV por São Jerônimo. O nosso material de apoio para essa aula encontra-se na revista da CPAD, Lições Bíblicas, e o título é O Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Vocação da Igreja no Mundo, e também a nova chave linguística do Novo Testamento grego, de Mateus a Apocalipse. A lição desta semana é a de número 6, do dia 11 de fevereiro de 2024. O título é Igreja, Organismo e Organização. A leitura bíblica em classe, que estamos chamando carinhosamente de leitura bíblica em grego, encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, do versículo 1 ao 7. Diz assim a palavra de Deus: Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. A nova chave linguística diz que no grego o texto é rendetais, hemerais, tautais. A palavra hemerais é dias. Então, naqueles dias, e isso marca o início de uma nova unidade narrativa, conforme podemos ver no capítulo 1, versículo 15. Pletinonton vem de pletino, multiplicar. E nesse caso, crescer, aumentar. E no modo passivo, conforme o versículo 7, multiplicar-se, crescer, aumentar. O que aumentava? O matetés, discípulo. Matetés significa aluno, mas aqui significando discípulo de Jesus, praticamente o cristão. É da palavra matetés que vem a matemática, que é aquele que aprende. Então o versículo, na sua primeira parte, ficaria pletinonton, ton, mateton. Quando aumentando os discípulos, aumentando cada vez mais o número dos discípulos de Jesus, regeneto, aoristo médio de ginomai, de vir, tornar-se, surgir, ser criado, feito,
ocorrer, aconteceu. Então, naqueles dias, aumentando o número de discípulos, aconteceu que gongismos, contrariedade manifestada, falatório, contrariado, insatisfação expressa, o ato de protestar, queixar-se. Então, naqueles dias, pelo aumento do número de discípulos, começou a haver um falatório, uma contrariedade, uma insatisfação. Prostina, contra alguém. E o versículo nesse pedaço, nesse momento, Gêneto, gongismos, ton, heleniston, pros, tus, hebraios. Houve uma insatisfação manifesta dos helenistas em relação aos hebreus, ou algo como ouviram-se protestos. Os helenistas se queixavam dos hebreus. Percebemos que o foco estava na completude do entendimento da fé judaica a partir do advento de Jesus. E como começaram a vir pessoas de outras línguas, a comunidade inicial estava se preocupando com as pessoas que falavam o seu próprio idioma, ampliando que tinha a sua própria cultura, ou ainda os seus parentes mais próximos, mais chegados. Então aqueles que estavam vindo de fora estavam se sentindo desprezados, menosprezados, porque quando aumentou o número de crentes, não eram só os hebreus, mas os gregos também. E é isso que vemos aqui. Heleniston, prostus, hebraios. Os não judeus contra os judeus. Os gregos contra os hebreus. Helenistas, os que falam ou vivem como gregos. Palavra de significado controvertido, não atestada fora do Novo Testamento. É o helenista. Aqui deve ser judeu de fala grega. Refere-se aqui analogamente aos hebraioi, a membros da comunidade cristã. Muitos judeus palestinenses eram bilíngues. Os helenistas, entre eles estavam também os judeus da diáspora, que viviam em Jerusalém por algum tempo. Paulo aparentemente era uma exceção, como vemos no capítulo 21, versículo 40, de Atos, capítulo 22 e verso 2, que ele fala para a multidão na língua hebraica e por isso há um maior silêncio para ouvir o que Paulo tem a dizer. 26, 14, também do livro de Atos, claramente tinham como língua materna o grego. Os hebreus, uma língua semítica, deve ser o aramaico, talvez o hebraico mishnaico, ou ambos, de onde vem a Mishnah, que é um dos mais importantes livros daquela época entre o povo judeu. E os hebraios, que são os hebreus, aqui no sentido de judeus de fala semítica, talvez aqueles que falassem como Jesus ou aramaico. Roti, porque ou sobre o fato. Pareteorunto é o imperfeito passivo de parateoreo, omitir, não dar atenção, negligenciar. A palavra teoreien, que de onde vem a palavra teoria, é o ver, é o observar. E nós sabemos que o para é aquilo que está ao lado, paralelo, aquilo que corre lateralmente. Então, o teorem é o ver e o para
é ao lado. Eles não estavam observando, mas estava do lado da observação. Estava omitindo. Não estavam dando atenção. Estavam sendo negligenciados. Por isso que os judeus de fala grega reclamaram. Reclamaram do quê? Da diaconia, que é a prestação de serviço. É o próprio serviço. É o provimento, é o apoio. Então, os judeus de fala grega não estavam tendo o apoio necessário para fazer parte daquela comunidade. Katihemerinos. Hemeras é diário. Kat é cada ou todo. Cada dia. Todo dia. Diário. Eles não estavam sendo atendidos no provimento cotidiano, no provimento diário. E terminando o versículo 1, hen te diaconia te katemerine, no provimento diário, com dinheiro ou até com gêneros alimentícios. Os judeus de fala grega estavam até passando fome, porque começaram a fazer parte daquele povo, querendo ser subsidiado por aquele povo, por aquela comunidade, mas estavam sendo negligenciados. Principalmente quem? As hera, as viúvas. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Esse era o contexto, esse era o cenário do porquê veio a instituição dos diáconos. Atos capítulo 6, versículo 2. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. No grego, proskalesamenoi, vem de kaleomai, chamar para perto, convocar, fazer uma reunião. Quem convocou essa reunião? Roi Dodeka. Os 12. Quem? Os 12 apóstolos. De acordo com o capítulo 1, versículo 26 e capítulo 2, versículo 14. O capítulo 1 de Atos fala que existiam 11 apóstolos porque Judas perdeu o seu lugar. Fizeram um sorteio e escolheram Matias no lugar de Judas. E quando no capítulo 2 acontece o Pentecostes, já estavam 12 com esse 12º com cargo renovado, com uma pessoa nova nesse cargo. Então aqui já são os 12. Pletos convocaram a massa popular, a multidão de gente, numa reunião. To, pletos, ton, mateton. A totalidade dos discípulos, o conjunto de todos os discípulos, toda a comunidade. Reipan, aoristo de lego, dizer, falar, achar, opinar ou denominar. Os 12, convocando a reunião, chamaram a massa e disseram, e falaram. Harestos, aprazível, agradável, apropriado, correto. E nesse caso, uk arestos não é agradável, não seria apropriado, não seria correto. Para o remas, para nós, os 12 apóstolos, catalepsantas,
Aoristo, o particípio de leipo, deixar um local. E aqui, deixar de lado, passar para trás, negligenciar. Negligenciar o quê? Hologos tu theou, a palavra de Deus, no sentido de a proclamação da palavra de Deus. Não seria correto negligenciarmos a proclamação da palavra de Deus para diaconem ou diaconel, servir, referindo-se a prestações de serviço de todo tipo. E aqui com dativo, ou seja, com direcionamento da coisa, cuidar de algo, providenciar algo. Os apóstolos estão dizendo que não seria correto deixar de lado a pregação da palavra para servir. Servir à mesa, que no grego é trapeza, metonímico, ou seja, é a parte que representa o todo, a mesa representando o que vai sobre a mesa, a refeição, a comida, um banco, instituição financeira. E o diaconeo trapezas, prover o serviço às mesas, dedicar-se a servir mesas, isto é, deve ser ou se ocupar-se das finanças, ou talvez da provisão com alimentos. Então os discípulos apóstolos não poderiam deixar de lado a palavra para se preocupar em servir os alimentos, fisicamente, a comida propriamente dita. O versículo ficaria Huk, Reston, Restin, Remas, Catalepsantas, Ton, Logon, Tu, Theou, Diaconem, Trapezas. Algo como: não é certo que nós negligenciemos a palavra de Deus e nos dediquemos a servir às mesas. Ou numa tradução mais livre, não fazemos bem em negligenciar a proclamação da mensagem de Deus e passar a ocupar-nos com a distribuição de alimentos. Então nós sabemos que naquele tempo a palavra, o Novo Testamento, Cané Diateque, ainda não tinha sido escrito. Por isso que eles viviam, a pregação era da memória, dos momentos em que os apóstolos passaram com Jesus e tinham que puxar pela memória aquilo que Jesus disse. Mateus já havia talvez anotado alguma coisa. Jesus ele sempre dizia uma parábola e depois explicava. Então essa explicação que vinha mais profundamente, eles tentavam recuperar a parábola, tentavam dizer o significado para passar para a multidão, para ensinar de acordo com o que Jesus havia ensinado. Então precisava de dedicação, precisava de muito diálogo entre o colegiado apostólico, precisava de muita oração para entender a necessidade da comunidade e levar uma palavra de acordo com aquilo que Cristo havia ensinado. Então não é simplesmente pegarmos um livro hoje onde está tudo escrito, abrir e pregar. Precisava criar o texto e também a sua aplicação, a sua ministração. Então, se eles fizessem outra coisa, a não ser buscar pela memória, orar, pedir a direção de Deus e pregar, hoje não existiria o Evangelho, hoje não existiria a igreja, porque a igreja ela é baseada na didaré dos apóstolos, como nós vimos na lição passada, na comunhão, no partir do pão, nas orações, mas no ensinamento dos apóstolos. Então não fazemos bem em negligenciar a proclamação da mensagem de Deus
e passar a ocupar-nos com a distribuição de alimentos. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Atos capítulo 6, versículo 3. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa. No grego, skepsastei vem de skeptomai, olhar em volta para verificar. Adelphoi é o vocativo. Caros irmãos, caras irmãs. Ele está chamando a atenção para iniciar ali a sua ideia, a sua proposta. Veremos o seu logos. Rex rimon, do vosso meio. Rex é tirar, colocar para fora. E rimon é vocês, ou são vocês. Tirem do vosso meio. Escolha entre vocês. Verifiquem entre vocês. Dê uma olhada em volta de vocês e tirem um de vocês. Martirúmenos vem de martireo. E o mártir é a testemunha, aquele que dá bom testemunho. Aqui, ter uma recomendação favorável, ter uma boa reputação, aquele que serve de testemunho, aquele que serve de exemplo. Handras, homem. Martirúmenos, bom testemunho. Heptá, 7. 7 homens que obtenham recomendação favorável, ou 7 homens de boa reputação. E aqui fala handras e não gnaikos. Naquele momento, naquela cultura, naquele tempo, seriam apenas homens, ou seja, pessoas do sexo masculino. E como deveriam ser esses 7 homens? Pleres, deveriam ser repletos, cheios de pneuma. Aqui deve ser no sentido de pneuma hagion. Pneuma hagion é Espírito Santo. Pleres pneumatus hagiou, cheio do Espírito Santo. Estes é rus. Estes ou eles, kataistesomen. Katistemi, colocar-se em pé, assumir a posição. Katistemi tina repetinos, investir a alguém de algo, incumbir alguém de algo. E eles assumirão essa posição porque nós passaremos para eles essa reia. Reia é serviço, tarefa, também pode ser carência ou necessidade. Passaremos para eles, incumbiremos eles, investiremos eles dessa necessidade, dessa tarefa. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa. Atos capítulo 6, versículo 4. E nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Remeis, e nós, sujeito enfático, nós, os 12, por isso que naquele momento, o 12º apóstolo deveria ser quem andou com Jesus desde o início do seu ministério, para ajudar a lembrar as palavras de Jesus. Nós, os 12,
Proskarterissomen é o futuro de cartereo, que é igual a carteros, forte, persistente, com dativo, ou seja, direcionando a algo ou alguém, insistir em, permanecer em, ocupar-se diligentemente com, cogitar constantemente de, concentrar-se totalmente em. Olha que maravilha, né? Aqueles 12 homens que andaram com Jesus, concentrando-se totalmente na essência do ensinamento de Jesus. Deve ser futuro e o modo remes de proskarteressomen, mas nós mesmos queremos nos dedicar exclusivamente. Nós que ouvimos a palavra do Mestre, nós mesmos continuaremos a concentrar todos os nossos esforços em lembrar o que Jesus falou e buscar a presença dele para vocês. Por isso que na teologia, em ética, nós aprendemos que se o anjo da igreja está ali dobrando o seu joelho, ele está sendo o canal, a ligação da igreja com Deus. Jamais o pastor da sua igreja está orando, cutuque ele para dizer alguma coisa. Nós vemos isso acontecer muito, principalmente quando há um cronograma diferente, por exemplo, o congresso. Quer cutucar o pastor? Ah, pastor, como que é? Como que funciona? Não, irmãos, isso é serviço do diácono, como estamos vendo aqui. Essa diaconia, esse serviço cotidiano, a organização, já existe um grupo de pessoas destinadas para fazer isso. O líder da igreja não deve ser incomodado por essas tarefas, mas sim dedicando-se ali a buscar a Deus. Deus abençoe a igreja, Deus fale com o teu povo, Deus receba esse culto que estamos aqui lhe oferecendo, que a palavra seja pregada, que ela entre no coração do crente, do pecador, que haja arrependimento, que haja salvação, que haja batismo com o Espírito Santo, que haja cura. Não é para incomodar. Amém, irmãos? Voltando, nós mesmos continuaremos a concentrar todos os nossos esforços em proseurre, na oração. Rediaconia tu logo, a serviço da palavra, a palavra de Deus, e o logos, isto é, o serviço da proclamação da palavra de Deus. Não é que o pastor, não é que aquele que tem aqui o dom apostólico, ele é melhor do que o diácono, porque esse versículo no grego, ele já está dizendo que a pregação também é um serviço, também é uma diaconia. Tem a diaconia do creia, da tarefa, da necessidade, do alimento físico, mas tem a diaconia do logos, que é o serviço da proclamação da palavra de Deus. O líder está ali para servir com a palavra. A palavra é o alimento espiritual e quem vai fornecer o despenseiro da multiforme graça de Deus é aquele que está ali na frente, colocado por Deus, representando o ministério. Então, pastor, aqui nesse contexto, no grego, também é chamado de diácono, diácono da palavra, aquele que serve o serviço da proclamação do Evangelho. E nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra.
Atos capítulo 6, versículo 5. Tal proposta, ou tal discurso, o Logos, agradou a todos. Então, escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Tímon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente de Antioquia. No grego, eresen vem de haresco, agradar. Então, se os apóstolos disseram que não era haresco, que não era agradável, deixar a palavra e servir, o que eles falaram agradou. Escolher 7 homens cheios do Espírito Santo, de bom testemunho, cheios de fé, e apresentaram Renopiontinos diante, na presença, conforme o juízo de. Essa proposta, ela agradou a todos. Proposta aqui no sentido de logos, esse discurso, essa palavra, agradou. Com certeza, irmãos, com certeza. Antes de tomar essa decisão, eles oraram, pedindo direcionamento de Deus para o que fazer. E também, muito provavelmente, os apóstolos serviram as mesas inicialmente. Eu não acredito que eles tenham recusado logo de início, mas eles, como amorosos, como generosos, queriam pregar e queriam servir. E viram que estava pesado. E viram que isso não ia dar certo. Então eles buscaram a presença de Deus. Estou conjecturando aqui. Eles oraram. E o que vamos fazer? Vamos chamar a multidão. Vamos dizer que não está correto. Vamos pedir que eles, entre os pares, escolham entre si, porque eles conhecem melhor do que nós toda a população, toda a comunidade. Então isso agradou. A quem? A pletos. Aqui algo como assembleia ou comunidade. E eles escolheram. Escolher ou eleger, eleição. Rex é lexanto. Aoristo médio de reclegomai. Escolher, eleger para si. Indicar. Construção no plural de acordo com o sentido. Eles escolheram, mas vamos ver como foi a instituição do diaconato. Eles indicaram para os apóstolos Pedro, João, Tiago, André, Simão. Temos esses 7 homens aqui. Quais são esses 7 homens? O primeiro é o Estéfanos. O Estéfanos, que é o Estevão, ele era pleres, ele era cheio. Pleres pneumatos hagiou, cheio do Espírito Santo. E os outros 6, quem são? Filipos, que é o Filipe, Prócoros, que é o Prócoro, Nicanor, ou Nicanoros, Nicanor, Tímon, ou Timonos, Timão, Pármenas, e Nicolaos, o Nicolau. Esse Nicolau, Pedro, apóstolos, ele não é propriamente um judeu. Ele é turco. Ele é da Ásia Menor. Ele é da Síria.
E a cidade de onde ele veio é a Antioquia. Ele se juntou a nós, ele passou a crer, o Nicolau passou a crer. Então, se ele passou a crer, ele é um prosélitos, de proser homai, chegar, achegar-se. Ele é um dos nossos agora. Ele não é judeu, mas ele veio e se juntou a nós, ele se achegou a nós. Ele é um prosélito, um convertido à nossa religião e crê em Jesus. De onde ele é mesmo? Antiocheus. Ele é da Antioquia, ele é um antioqueno, habitante de Antioquia, capital da província romana da Síria. Kai Nicolaon proseliton Antiocheia. E Nicolau, um não-judeu da cidade de Antioquia, convertido ao judaísmo. Então, naquele momento, nós percebemos que não era só para aquele povo. Veio para os gentios também. E aqui nós temos Nicolau, um gentio prosélito. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Fé no grego é pistis, e o Espírito Santo é o pneumatikon hagios. Além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Atos capítulo 6, versículo 6. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Estes homens, estes ou eles, restessan, vem de resteme, colocar-se em pé, parar. Resteme tina enopion tinos, fazer algo, comparecer perante alguém, apresentar alguém a alguém. Os 7 foram apresentados aos 12 apóstolos. Proseuxamenoi, epetecan, hautois das reiras. Orando, nós já vimos que orar é prosreue, ou proseuke, e proseuxamenoi é orando. Eles lhes impuseram as mãos, queiras, ou eles oraram, eles impuseram as mãos. Estes oraram e em seguida lhes impuseram as mãos. Então, apresentaram os 7 homens cheios de fé e do Espírito Santo para os apóstolos, e os apóstolos apresentaram para Deus, porque eles oraram. E recebendo a confirmação de Deus, impuseram as mãos sobre os 7. Esse procedimento expressava a transmissão da responsabilidade e autorização. Compare passagens paralelas do Antigo Testamento, na Palaia de Atequé, como Números, capítulo 27, versículo 16 a 23. Vamos ver? Então disse o Senhor a Moisés: toma a Josué, filho de Num, homem em que há o Espírito, e impõe a tua mão sobre ele, e apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe as tuas ordens na presença deles. E põe sobre ele da tua glória, Moisés. Ou seja, o Espírito de Deus que está em você, estenda as mãos que vai estar sobre eles também, para que lhe obedeça. Toda a congregação dos filhos de Israel estava nomeando, estava instituindo.
De modo semelhante a esse, também eram instalados os rabinos judeus no seu ministério. Sujeito provavelmente são os apóstolos. Outros pensam que são as pessoas reunidas. Até hoje é um costume nas igrejas cristãs, seja católica, seja evangélica, impor as mãos para ordenar. Se chama ordenação. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram, eles impuseram as mãos. Esse ato também, ele lembra muito Moisés, quando ele achou pesado o seu cargo, e o seu sogro, Jetro, disse: você sozinho está querendo julgar toda essa multidão? E o povo no deserto era de quase 3 milhões de pessoas. Faça grupos de 1.000, grupos de 100, grupos de 10, e as causas mais pesadas, julgue você mesmo. Mas as coisas cotidianas, delegue funções. Olha a palavra de Deus como ela é excelente para a organização. Até hoje, princípios da administração são inspiradas na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus. Então, do mesmo jeito que Moisés dividiu de acordo com Jetro, assim também os apóstolos dividiram os afazeres domésticos, cotidianos, odiernos, entre outras pessoas. Montaram frentes de trabalho, montaram equipes. E isso agradou muito também os sacerdotes, que viram que os princípios do Antigo Testamento não haviam se perdido. A organização, o organismo, a igreja como corpo e Cristo como cabeça. Mas a organização, a instituição religiosa, seguia os princípios dados no Antigo Testamento. E Jetro era sacerdote do Deus Altíssimo. O homem também que falava inspirado pelo Espírito Santo. Então os sacerdotes da época da instituição dos diáconos viram essas ações, essa organização, e falaram: eles estão no caminho certo. Assim a palavra de Deus se espalhava, porque os apóstolos se concentraram na pregação e na oração, e crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Sacerdotes judeus, que muitas vezes tinham que ser ortodoxos. E o judaísmo ortodoxo, entendemos hoje que aquele que não crê que Jesus veio, mas ainda está à espera do Messias. Mas vimos aqui que os sacerdotes daquela época já entenderam que Jesus era o Messias e começaram a fazer parte da igreja primitiva. Ixanem vem de hauxano, multiplicar, fazer crescer. Esse é no modo ativo. No ativo e passivo, crescer, aumentar, e também figurativamente, por exemplo, refere-se à influência, à fama. Isso cresceu, a fama cresceu. Aqui algo como difundir-se cada vez mais. Esse balanço intermediário da disseminação da mensagem cristã marca o final de uma unidade narrativa maior. Vemos lá em Atos 6:1 que crescendo o número de discípulos. E vemos aqui em Atos 6:7, depois do problema, depois da solução, depois de resolver aquela situação, continuou crescendo o número de discípulos. Por isso que lá no primeiro versículo marca o início da unidade narrativa, e aqui no versículo 7 marca o final da unidade narrativa maior.
Ver também 9:31, 12:24, 16:5, 19:20 e o último versículo de Atos, que a palavra de Deus crescia e era pregada sem impedimento algum. Ou seja, o último versículo de Atos fala que a palavra ela não está impedida e ela continua até hoje a ser pregada e anunciada, como estamos fazendo aqui nesse canal. Não há impedimento. Se a igreja te proíbe de ensinar, de pregar, não te dá oportunidade, a palavra de Deus é desimpedida. Importa que se anuncie o evangelho, que se pregue. E glórias a Deus por isso. Crescer, multiplicar, está lá em Gênesis 2, homem e mulher. Está lá em Gênesis 6-10, Noé, que Deus falou para ele crescer e multiplicar. Está lá em Mateus 28, ide fazer discípulos em todas as nações. Está lá em Marcos 16, ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura, crescendo, multiplicando. E Atos termina sem impedimento algum. Repletuneto é o passado de pletuno, multiplicar, como neste caso, crescer, aumentar. Multiplicar-se, crescer e aumentar. Pegamos esse versículo lá do versículo 1 e faz referência ao versículo 7 que estamos estudando agora. Matetes, discípulo de Jesus, praticamente cristão. Aumentava o que dos discípulos? O haritmos, o número, a quantidade. Pletinon ton mateton. Quando aumentando os discípulos, aumentando cada vez mais o número dos discípulos de Jesus. Onde? Em Jerusalém. Em Jerusalém. Então em Jerusalém já estava começando a surgir uma explosão demográfica cristã. E isso precisava se expandir. E já vimos isso em aulas anteriores. Ficou tão grande o número de judeus cristãos e também gentios cristãos em Jerusalém, de forma esfodra, violenta, poderosa, muita gente. Aquele quartel-general ia ser o farol para todas as nações da terra, luz para as nações. Ali começou a diáspora e começou a expansão cristã. A diáspora judaica já estava ocorrendo desde o Antigo Testamento. Então, a explosão cristã, a densidade demográfica já estava muito alta em Jerusalém. E Atos 1:8 fala que ser-me-eis testificai, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, quanto em Judeia, Samaria e até os confins da terra. E aí a expansão do cristianismo. Quem também se convertera a, vamos dizer, cristianismo, mas ainda não era uma religião na época, mas aceitar a Jesus como Salvador, melhor dizendo, os hiereus, os sacerdotes, que entenderam que Jesus era a última peça do quebra-cabeça do Antigo Testamento. Os sacerdotes ripekuon, o imperfeito de hakuo. Sabemos que hakuo é ouvir e hiperakuon, obedecer. Aqui no sentido de submeter-se em obediência, tornar-se obediente ou aceitar. Pistis, aqui fé, no sentido de fé em Jesus e no modo de vida correspondente ao Evangelion,
ao Evangelho. E a frase fica: Polis de hoklos ton hiereon hipekuon te pistei. Até mesmo um grande grupo de sacerdotes. Polis, muito. Hoklos, grupo. Ton hiereon, sacerdotes. Hipekuon, obedeciam. Te pistei, a fé. Aceitou a fé. Também um grande número de sacerdotes aceitou obedientemente a fé. Ou também muitos sacerdotes atenderam ao chamado à fé. Assim a palavra de Deus se espalhava. Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Já falamos no início que as referências desta lição é a Bíblia online, principalmente na versão do Nova Versão Internacional, a revista O Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Vocação da Igreja no Mundo, e a Nova Chave Linguística do Novo Testamento Grego, de Mateus Apocalipse, escritos por Wilfried Halbeck e Reich von Siebenthal, tradução de Nélio Schneider, revisão de tradução Reginaldo Gomes de Araújo. Que o Senhor Jesus venha falar mais poderosamente através do seu Espírito Santo no coração de cada crente, de cada servo de Deus, e assim terminamos mais essa aula, pedindo a Deus as bênçãos sobre cada um de vocês e agradecendo por estar até aqui conosco. Deus abençoe a todos.